Boa noite, senhores. Eu sou o professor Leandro Cordioli. Vamos dar começo, então, à 13ª live do Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito da UBRA Campus Canoas. Nós já vimos, então, de Direito Natural em Tomás de Aquino, esse livro do professor John Finnis. Como eu disse nos outros encontros, né? O título está invertido porque eu estou usando as câmeras frontais. A gente já viu, então, interpretação e método, primeiros princípios da razão prática, o capítulo 3, princípios morais, o 4, virtudes, comunidade política. Vimos também a semana retrasada e a semana passada o Estado. E hoje vamos começar o estudo da lei na obra do Tomás de Aquino, na visão do professor John Finnis, tá? Esse capítulo da lei é um capítulo bem importante, então eu dividi em 2 encontros. Hoje eu vou ver então a introdução, o 7.1, a lei é um apelo à razão, 7.2, a lei é para o bem comum de uma comunidade política, 7.2.1, o império do direito, rule of law. Na verdade, como eu disse para vocês, esse livro fui eu que traduzi do inglês. Na época, a gente tinha algumas questões, assim, em razão de outras obras jurídicas, né, relevantes para a filosofia do direito, que se empregava essa expressão, o império do direito, né? Mas hoje eu traduziria Rule of Law, diante dos estudos que eu venho fazendo desde 2007 para cá, como o Estado de Direito mesmo, né? Acho que seria melhor traduzível por Estado de Direito. Então, 7.2.1, o Estado de Direito, ou como que é o Império do Direito, né? Semana que vem, dia 19 de novembro, nós vamos ver o 7.3, a lei é positivada pela autoridade responsável. 7.4, a lei necessita ser coercitiva. 7.5, o último capítulo deste ensaio, que é Lei Injusta e Revolução Justa. Tá? Passando aqui, então, para o item 7, né? Introdução, que é o que é a lei. O Finnis ele vai sustentar que Tomás de Aquino faz 4 proposições centrais a respeito do caso central, ou o que eu via hoje de manhã cedo, né? O caso focal da lei, né? O caso central, o caso focal da lei, tá? O significado focal da lei. Ele vai dizer que a lei, em seu caso central, primeiro, é uma orientação inteligente à razão daqueles a quem conduz. Ou seja, a lei humana, ou a lei, ela sempre é uma orientação para a inteligência daqueles que serão conduzidos por ela. Tá? 2. A lei é para o bem comum de uma comunidade política. Né? Então, o caso central de lei, hoje de manhã, talvez eu deva referir isso, eu não me lembro se aqui nas lives a gente discutiu, mas hoje pela manhã eu dizia, né, explicava através de uma analogia o que é o caso central. Agora há pouco, quando eu estava saindo da universidade, rediscutia isso também lá da UBRA Campus Canoas, né, com alguns alunos, a respeito de como estudar o direito, né? E se você pensar, estudar o direito é mais ou menos que nem estudar cardiologia, ou pelo menos nesse sentido aqui, né? Estudar a medicina e a cardiologia. Se você vai estudar vários corações, mas você, quando é estudante de medicina, e o seu professor apresenta vários corações, um coração perfeito de um atleta, né? Que tem a pulsação, que tem a pressão, que está tudo ok, né? Exemplar, assim. E de um jovem atleta com 20 anos, né? Atleta olímpico. E ao mesmo tempo ele apresenta para você um coração de uma pessoa com mais idade, né? Depois ao lado ele apresenta um coração com um problema na válvula mitral. Depois ao lado ele apresenta para você também um coração infartado. Depois ele apresenta um coração com marca-passo. Depois ele apresenta um coração de alguém que tem pressão alta. E assim vai. Só que esse professor de medicina, ele não diz qual destes corações, né, ele é o coração saudável, qual deles é o coração, de fato, que deve ser levado como, assim, o coração realmente bom, o coração realmente que está em plenas condições de saúde, e ele não faz essa distinção. Ele apresenta todos os corações para você, assim, né? Faz teste de pressão, de pulsação cardíaca e etc e tal, e não apresenta essas questões para você. Bom, quando você
se formar em medicina e for realizar sua residência médica, né, e chegar alguém que mesmo que tenha um coração em perfeitas condições, mas que tenha sofrido qualquer tipo de acidente, vamos dizer assim, a pessoa quebra o dedo, é um atleta que está se exercitando e quebra o dedo e chega no hospital, e você vai ouvir o coração dele, né, vai ver, aferir a pressão e as demais medidas cardíacas, você vai achar que ele tem algum problema. Porque se você estudou todos os corações e não ordenou eles em função do coração bom, você não tem como saber aqui qual é a medida dos corações, como aqui é reconduzir um coração doente para saber que ele está bem. Da mesma forma funciona o caso central, né? Então, não é que os corações que têm algum problema devem ser excluídos do estudo, né? Pelo contrário, eles devem ser estudados, mas você deve estudar também o que é o coração bom. Da mesma forma funciona com o estudo do direito. Não é que os direitos que não são para o bem comum, ou que não vêm da razão do governante, ou que não vêm da autoridade do governante, devem ser excluídos do estudo jurídico. Mas mesmo direitos injustos devem ser estudados, inclusive na teoria do direito. Contudo, eles devem se referir, devem ser reconduzidos a um direito justo, a um direito, ao caso central do direito, ao coração bom no estudo do direito, para a partir do caso central ver de fato quais as deficiências desse direito, aonde ele erra e se afasta do caso central e mais se assemelha a um caso periférico, né, de direito, por exemplo, um direito gravemente injusto, um direito que determina que se cometa atrocidade, se mate pessoas inocentes ou mesmo permita que se cometa alguns crimes. Esse é um direito que não é o caso central do direito, não é para o bem comum, mas ao mesmo tempo ele vai ter algumas características que se assemelham ao direito. Então é que nem os corações, né? Muito obrigado, Felipe. É que nem os corações, né? Se os corações têm algum problema, né? Você sempre vai medir esse problema em relação ao coração bom, né? É da mesma forma o direito. Não é que a teoria do direito ou a teoria da lei natural deve ignorar direitos que são injustos. Mas a gente deve ter bem claro o que é um direito, né, que preenche as condições do conceito de direito, que é um direito realmente bom, para reconduzir esses conceitos de direitos que são qualificados, né, não são conceituados em absoluto, mas sempre segundo alguma qualificadora em que eles se desviam do caso central de direito e fazer referência ao caso central. Então, no caso central do direito, ou seja, o coração bom em termos de direito, né, o direito, quando realmente é direito, ele é um direito que deve, de novo, né, ter essas 4 características, né? Vou retomar as 2 primeiras que eu havia mencionado. A primeira é uma orientação inteligente à razão daqueles a quem conduz. Então, o direito é uma orientação racional para a razão daqueles cidadãos ou dos súditos que estão a ele submetidos, né? Ele é da razão o direito, né? Ele é da razão do governante para a razão dos governados, né? Os governados, os cidadãos ou os súditos devem compreender o direito. O ato da razão é um ato de compreensão, né? Então devem compreender o direito como algo bom, né? Como algo verdadeiramente bom, né? Então por isso o direito é racionalidade, né? Para a razão dos governados. Segundo, é para o bem comum de uma comunidade política. Claro que o direito, por exemplo, numa democracia, hoje, agora há pouco, estava vendo ainda uma associação internacional de filosofia, né, falando que as maiores tiranias desde a antiguidade sempre foram tidas como provenientes da democracia, tá? Então, a democracia, que a gente considera alguma coisa muito boa e certamente é melhor do que muitos regimes políticos, ela pode gerar em seus desvios, né, fruto da demagogia, tiranos, né, e os piores tiranos, como dizia Aristóteles na política, sempre eles brotaram das democracias através do exercício da demagogia, né? Isso desde a antiguidade foi assim. Então, quando o direito é feito não
por demagogos ou não apenas visando o bem da maioria, mas o bem de todos os cidadãos, inclusive da minoria ou das minorias, né? Quando o direito é feito para o bem de todos, sem a exclusão de ninguém, ele é feito para o bem comum de uma comunidade política. Então, o caso central do direito ele é racional e também é para o bem comum. Ele deve ser feito, o terceiro elemento, o direito deve ser feito, né, positivado, estabelecido por um legislador que é responsável pela comunidade em questão. Ou seja, não é a ordenação da razão de qualquer um, mas daquele a quem toca governar, aquele a quem toca zelar pelo bem comum, aquele que possui a autoridade para governar e para conduzir a sociedade ao bem comum, né? Então, o direito deve ter esse elemento de autoritativo, ou seja, por autoridade, né? Para ser um bom direito também. E o quarto elemento que o professor John Finnis destaca é a necessidade de ser coercitivo, né? Um direito que não possui esse uso justificado da força, seja para dissuadir a prática de crimes, né? Por exemplo, nosso Código Penal brasileiro, né, em seu artigo 121 diz: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se o Código Civil, se o Código Penal brasileiro dissesse apenas, né, matar alguém e não combinasse uma pena, uma ameaça, o uso da força pelo Estado para deter, isso seria ineficaz, né? Então, um direito, uma lei humana, nessa linguagem de Tomás de Aquino, ou um direito positivado, um direito jurídico, né, como o direito brasileiro, ele deve ser coercitivo, ele deve usar a força tanto de forma dissuasória para evitar a prática de crimes, deve usar a força de um modo também para deter, né, alguma agressão. Por exemplo, né, o caso da legítima defesa é um caso que justifica o uso da força, mas também deve usar muitas vezes a coerção para punir e restaurar a ordem da justiça, como no caso das penas, né? Então aqui tem 3 usos da força. Então, um direito para regular seres dotados de liberdade com os seres humanos, né, que muitas vezes escolhem não aquilo que o direito preconiza, mas escolhem outras coisas. Um direito assim, ele deve ser dotado de coerção, tá? Então, ele vai dizer, né, que muitas vezes a ênfase do Tomás de Aquino, né, que o Tomás de Aquino, ele foi um filósofo e teólogo, né, da Idade Média, que viveu no século XIII, 1224, 1225 até 1274 depois de Cristo. Ele dá uma ênfase muito, que é própria da época, né, na teologia e nessa questão da proeminência da lei eterna, né, da ordenação de todo o universo por Deus, né? Então ele muitas vezes define a lei natural como uma participação na lei eterna, isto é, como uma imitação da criatura racional na lei eterna, né? Mas isso ele não está apelando, quando ele faz isso, segundo o professor John Finnis, para uma questão de fé ou para uma questão de crença, como é o caso da lei divina, que sim é uma questão de crença, mas ele só está dizendo assim, que um ser dotado de livre arbítrio, de liberdade como ser humano, e dotado de uma capacidade racional que possibilita que ele faça escolhas inteligentes ou não, né? A gente pode não fazer, a gente pode conhecer o que é certo, o que é bom para nós mesmos, mas pode escolher isso e pode não escolher isso. A gente tem essa liberdade de escolha, tem esse livre arbítrio, né? Esse ser, ele pode escolher o que é apropriado para ele, de acordo com a natureza dele, né? Ou não. Logo, a lei natural, nesse sentido, é uma participação na lei eterna pela criatura racional, né? Assim como, sei lá, um cavalo, né, participa da lei eterna pastando e galopando, né? Uma criatura racional participa da lei eterna, né, conhecendo-a através da sua razão, né? Nesse sentido, né? Mas, de qualquer forma, a lei natural, ela é uma questão, então, de racionalidade, de sensatez, de prudência, e não uma questão de fé, né? É um apelo à nossa capacidade cognitiva enquanto ser humano e à nossa capacidade de dispor o que é certo e o que é errado
através de palavras, tá? Essa é uma tradição que remonta já até aos gregos antigos, né? Dando seguimento aqui, justo natural e justo convencional. Por exemplo, em Aristóteles, e eu me lembro no livro 1 da Política, quando Aristóteles fala de que a racionalidade, logos em grego, é uma condição para a justiça, porque apenas o ser humano é capaz de conhecer o bem e o mal, o justo e o injusto, e comunicar aos demais seres humanos o que ele considera justo e injusto, diferente dos demais animais irracionais que agem por instinto, né? Então, essa é uma condição para a justiça, ou seja, a racionalidade, né? E a liberdade, inclusive. Tá? Isso é lá na Política, livro 1 do Aristóteles, já está essas questões. Bom, voltando aqui, porém, quando Tomás de Aquino não está preso nesse contexto teológico, ele sustenta aqui, diz o professor John Finnis, a característica mais essencial da lei é algo que não é verdadeiro para as leis da natureza, aquelas leis que participam da lei eterna, né? Não a lei natural, mas as leis da natureza, que não são a mesma coisa que a lei natural, como eu estava dizendo, né? Que ela é um apelo à mente, à escolha, à força moral, virtus, diz o professor John Finnis, e ao amor dos que a ela estão submetidos. Ou seja, o que é mais essencial, a característica mais essencial da lei é que ela é racionalidade e ela é um apelo à racionalidade daqueles que se submetem à lei, né? Então essa é uma característica que é propriamente da lei humana, né? E pode até ser estendida à lei natural, né? No sentido de a lei que governa a criatura racional, né? Mas não as leis da natureza. Por exemplo, a lei física que regula a inércia, por exemplo, não apela à racionalidade dos objetos que estão estáticos ou em movimento, né? Mas uma lei que diz, né, por exemplo, que nós devemos preservar a nossa vida e a integridade da nossa saúde, evitando alimentos que são prejudiciais porque são excessivos em termos de açúcar, sal ou colesterol, por exemplo, né? Isso é uma recomendação que reconhece que a vida é um valor para a gente e que apesar de que esses alimentos podem gerar algum prazer, né, no paladar, deveríamos evitá-los porque preservar a nossa saúde é uma coisa boa e que integra esse conceito de um bem mais geral que é vida. E a gente consegue identificar que a gente deveria, por exemplo, fazer dieta ou evitar alguns alimentos em algumas circunstâncias, né? Então, esse é um apelo para a racionalidade, a compreensão, não para o prazer, por exemplo, que seria comer esses alimentos, tá? Bom, como diz o professor John Finnis também, a lei é sempre um plano de coordenação para a cooperação livre, né? Então, se nós fôssemos, por exemplo, né, robôs ou máquinas programáveis, né, não teríamos uma lei natural, porque a lei natural ela é sempre assim, ó, faça o regime, mas o médico, você vai procurar, vai fazer um check-up e descobre que tem excesso de açúcar, excesso de sal, pressão alta, né? Ou mesmo deve evitar carnes gordas ou coisa parecida. O médico, ele vai recomendar, abração Rosa Fraga, ele vai recomendar que você faça o regime, mas ele ao mesmo tempo não vai estar do seu lado lhe obrigando a fazer o regime, num sentido assim, você tem a liberdade de aderir ou não a essa dieta que ele está propondo, né? E a liberdade no sentido de que é inteligente que você faça a dieta. Contudo, se você não decidir e não se entregar de fato a essa dieta, né, você vai acabar não fazendo. Você ainda pode escolher não fazer, ainda que seja inteligente o fazer, né? Então, nesse sentido, a lei é sempre um plano de coordenação, né, de organização de diversas criaturas para que elas cooperem livremente, né? Ou seja, que elas cooperem por vontade e escolha própria, né? Não por uma imposição exterior, tá? Isto é, diz o professor John Finnis aqui, a lei é uma orientação da razão daquele que é encarregado pelo cuidado da comunidade para as razões dos que estão aos seus cuidados, que deveriam adotá-la
não fundamentalmente porque ela é obrigatória, não fundamentalmente porque ela é dotada de coração, não fundamentalmente porque se não fizerem o que está na lei, eles serão punidos. Mas eles deveriam adotar o que é de direito, e eu confesso para vocês que, sendo professor da faculdade de Direito, eu vejo que, ou pelo menos tem sido assim, né? A gente faz o que está na lei, a maior parte das coisas que estão na lei, porque a gente considera que elas realmente são boas para nós mesmos, né? Então, a gente de fato não toma o que é alheio, né? A gente não agride os outros e não faz outras tantas coisas, né, que são ilegais, porque a gente pensa que isso é uma coisa boa, que deve ser respeitado, né? Se a gente dependesse da coerção e da polícia para respeitar todas as leis que nós temos, imaginem o caos que seria. Eu acho que nem colocando um policial ao lado de cada um dos cidadãos brasileiros conseguiríamos a obediência da lei, né? Claro que há aqueles que se desviam. É isso que é a questão da liberdade de poder adotar ou não o que está na lei. Mas a maior parte do direito a gente obedece a ela porque a gente pensa que isso é algo bom que merece ser obedecido para o nosso próprio bem. Então é exatamente esse o ponto quando o professor John Phineas apela a essa orientação racional, à razão do próprio cidadão, né, de que as pessoas considerem como algo constitutivo e integrante do próprio bem. Tá? Então, como eu havia mencionado, contudo, né, mesmo que você saiba que você deve fazer a dieta, deve fazer o regime, ainda assim você pode escolher não fazer. E aí sim, a coerção pode ser uma força que lhe mova a seguir o que está no direito, não porque você considera algo constitutivo do teu próprio bem, mas porque você considera que se você não seguir, você pode ser coagido e sofrer as consequências jurídicas. Então, aqui é um ponto bem interessante, né? Que não é muito debatido nos dias atuais, e certamente que não é debatido pelos juspositivistas, é que o direito ele também tem uma força moral que nos move, né? Aquilo que o professor John Phineas e o Tomás de Aquino chamam de vis directiva ou de força diretiva, né? Que nos move para a coordenação e faz com que a gente considere que deve fazer o que o direito diz, porque é algo constitutivo do nosso próprio bem. Tá? Então, dando seguimento aqui, a lei natural de sua parte pode ser, né? Ela pode ser apenas, mesmo que você não conheça, mesmo que você não seja um filósofo ético, mesmo que você não se dedique ao estudo do direito natural, ao estudo teórico mais aprofundado do direito natural, mesmo que você não consiga compreender essas questões mais profundas do direito natural, o professor John Phineas, que a lei natural ela pode ser apenas aceita e vivida como uma diretiva na consciência, sem a necessidade de serem tidos como um apelo ao entendimento, um plano livremente feito para ser livremente adotado para a realização humana integral, né? Bom, passando para o 7.2, a lei é para o bem comum de uma comunidade política. O conceito de lei e direito em Tomás de Aquino. Tá? Na Suma Teológica, na primeira parte da segunda seção, questão 90, artigo 1, o Tomás de Aquino vai definir o que é a lei. Eu estendo esse conceito não só para a lei, mas hoje em dia eu acho que o que está dito ali, em que pese, por exemplo, o livro do professor John Phineas, Lei Natural e Direitos Naturais, né? Ou seja, Natural Law and Natural Rights, terem traduzido como lei, e o professor John Phineas mesmo prefere muitas vezes que chame de lei, na medida em que remete à tradução da lei natural, né? Lex Naturalis do Tomás de Aquino. Eu acho que aquilo que o Tomás de Aquino considerava que é lei, hoje a gente tem que falar em direito, né? E tem vários qualificativos que foram desenvolvidos. O próprio professor John Phineas, ele coloca alguns qualificativos no conceito de direito dele, do Lei Natural e Direitos Naturais, que ele tirou do Hart. Tá? O conceito de direito dele vai um pouquinho mais além do que o conceito do Tomás de Aquino. 2 qualificativos a esse conceito que eu vou apresentar para vocês, né, para contextualizar nos dias de hoje, que eu costumo colocar também nas minhas aulas, é que, em primeiro lugar, hoje em dia,
a lei é uma das fontes de direito, mas a gente tem várias outras fontes, né? A gente tem a jurisprudência, tem súmulas, tem doutrina, tem direito comparado, tem analogia, tem precedentes judiciais, tem princípios gerais de direito, tem equidade, tem costume e tem e 3 pontinhos e etc. Né? Quando eu faço uma lista, agora estou dando essa questão das fontes do direito na introdução ao estudo Direito 1. Quando eu começo a fazer uma lista e explicar as fontes do direito, eu digo e etc. Porque a gente começa a ver em seguida que tem outras fontes do direito, e quando começa a debater, vê que outros materiais jurídicos podem servir de fonte de direito também, tá? Então, a primeira questão é que, enquanto para o Tomás de Aquino a fonte de direito exclusiva, talvez não para o direito romano, mas para o Tomás de Aquino era a lei, e a preocupação dele era conceituar lex, né, a lei, para nós hoje nós temos múltiplas fontes. O direito emana de múltiplas fontes. O segundo ponto, talvez, seja essa noção de ordenamento ou de sistema jurídico, né, de um conjunto de normas ordenados sistematicamente, levando em consideração a hierarquia, ou seja, a Constituição é uma lei de hierarquia superior, e aí depois vem as hierarquias, né, menores das leis infraconstitucionais, e essa questão também do sistema jurídico, né, em termos de não só um conjunto ordenado hierarquicamente, mas ele também é um conjunto que se ordena naquele sentido que o Kelsen destaca na teoria pura do direito, né? Ou seja, em termos de hierarquia, em termos de posteridade, em termos de especificidade ou especialidade da lei, né? Por exemplo, o Código Civil regula compras e vendas no direito brasileiro. Porém, compras e vendas entre fornecedor e consumidor são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é uma legislação mais específica, né? Então, todas essas questões são diferentes do conceito de lei e de direito, ou melhor, de lei, Tomás de Aquino, aquilo que eu considero direito, né? Levando isso em consideração, a gente pode estender o conceito de lei Tomás de Aquino para o que a gente chama de direito objetivo, ou em inglês law, né, nos dias de hoje, tá? Levando isso em consideração. Então, a lei é uma ordenação da razão para o bem comum de uma comunidade completa, né, promulgada pela pessoa ou corpo responsável por cuidar da comunidade, tá? Ou seja, vou repetir, né? A lei é uma ordenação da razão para o bem comum de uma comunidade política e completa, promulgada pela pessoa ou corpo responsável por cuidar da comunidade, tá? Então, primeiro, tem uma questão entre que vale a pena a gente separar entre o que é autoritativo, ou seja, que vale por autoridade, daquilo que é autoritário, tá? São duas palavrinhas assim que devem ser separadas, né? A gente numa abração, Christian, Felipe, nos vemos. A gente, num país que nem o Brasil, que viveu sob uma ditadura militar, né, costuma considerar que qualquer autoridade é autoritária. Mas quando a autoridade é exercida para o bem comum, na verdade, ela é autoritativa, se governa por autoridade, né, para o bem comum, não autoritário, né? O que são coisas distintas, tá? Então, primeiro, devemos separar o que é autoritativo, ou seja, o que é por autoridade, do que é autoritário. Então, ele diz assim, que algo pode ser decidido por unanimidade por nós mesmos ou por alguém que pode estar encarregado de decidir para o nosso bem. Aí vai dizer, muitos assuntos devem ser decididos para que possamos organizar a sociedade, coordenar os esforços comuns que a gente estava falando, né? E a nossa vida coordenando as ações das pessoas, né, dos cidadãos que vivem numa comunidade, tá? A fim de que a gente possa, né, usufruir de uma vida comum, devemos, por exemplo, decidir se vamos dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda. Então é necessário que alguém decida isso para que a gente não colida frontalmente no trânsito, para que a gente se desloque melhor, para que a gente tenha mais segurança, inclusive, no trânsito. Então
imperativo que alguém decida isso, e se ninguém fizer, né, se não tiver ninguém habilitado ou dotado de autoridade para decidir, nós vamos colidir no trânsito, né? Vai ser um trânsito caótico, isso vai ser pior para todos nós, né? Então, quando algo é estabelecido para o bem comum por alguém, é por autoridade. Por exemplo, eu coloquei aqui, né? Muitas vezes os pais, eles podem até mesmo, né, colocar um filho de castigo quando estão educando o filho, né? Mas quando eles fazem isso, eles estão fazendo o coração bom, né? O caso central de pai está fazendo para o bem do próprio filho, né? Não para um interesse egoísta do pai, mas está fazendo para quando ele educa o filho, mesmo quando ele o pune, né, apropriadamente, ele está fazendo para o bem do filho. Então ele faz isso mesmo no caso da punição por autoridade para o bem do filho, né? Então não necessariamente um pai quando educa o filho ele é autoritário. Pode haver algum pai, né? Os desvios de pai, os casos secundários de pais que são autoritários. Não é o caso. O caso central de pai, ele faz isso por autoridade, tá? Então, o que o professor John Finnes vai seguir aqui em termos de raciocínio, vai dizer que o direito é moralmente obrigatório porque organiza a comunidade por autoridade, isto é, autoritativamente para o bem comum, né? Não é um direito, pode haver um direito autoritário, mas é um caso derivado, é o coração infartado dos direitos, né? Ele se afasta do caso central, porque o caso central de direito é aquele direito que governa, que rege uma sociedade, que ordena uma sociedade a partir da racionalidade do governante para a racionalidade dos governados e para o bem comum dos governados. Nesse caso, quando o direito é feito assim, os próprios cidadãos que estão submetidos ao direito, eles consideram que é um bem obedecer o direito, né? Como os outros exemplos anteriores que eu havia dito. Claro, quando o direito é feito de uma maneira egoísta apenas para os interesses de uma elite ou apenas para os interesses do governante, aí os cidadãos não vivem isso como uma realidade boa para suas próprias vidas, né? Quanto mais se afastar o direito desse caso central de direito, né, mais injusto ou mais distante do direito e menos obrigatório em termos morais, tá? Isso a gente vai ver quando for estudar Lei Injusta e Revolução na semana que vem. É uma questão bem interessante, né? Pode chegar uma hora que o direito, inclusive, desobrigue os seus cidadãos de obedecê-los moralmente, tá? Então, ou melhor, desobrigue moralmente de obedecê-lo, tá? A lei da razão, a lei, ela dá uma razão para os cidadãos, né? Quando um direito é moralmente obrigatório, ela dá uma razão para os cidadãos ou para os seus súditos, né? Para aqueles que estão submetidos a ela, que exclui outras razões, né? Ou seja, a lei é uma razão que exclui outras razões. Se a lei é uma escolha, por exemplo, dirigir pela direita, pode ser que eu, sei lá, prefira até dirigir pela esquerda, que eu acho isso melhor. Mas o fato da legislação ter regulado o trânsito assim, exclui outras razões. Por exemplo, a minha própria preferência particular, né, de dirigir pela esquerda, da escolha que eu poderia fazer se eu vou dirigir pela esquerda ou pela direita, né? Neste caso, como a lei e o governante, para organizar a sociedade para o bem de todos, inclusive para o meu próprio bem, escolheu que dirigissem os automóveis no Brasil na mão direita, logo, agora, como essa decisão, essa escolha foi feita por autoridade para o bem comum, autoridade pública para o bem comum, agora não interessa mais a minha escolha particular ou a minha escolha privada, né? O que importa é a escolha da lei, tá? Assim, a responsabilidade do legislador de promover o bem comum lhe confere a prerrogativa de fazer escolhas por autoridade nas matérias que são indiferentes para a moral. Ou seja, por exemplo, ele não pode escolher matar uma criança, não pode escolher matar uma pessoa inocente, não pode escolher fazer uma lei que determine que se matem pessoas inocentes ou que se matem crianças, por exemplo. Agora, ele pode escolher se nós vamos dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda. Se ele escolheu que se dirija pela mão direita, não interessa mais a sua ou a minha opinião, que poderia
ser no sentido de que eu preferiria dirigir pela mão esquerda. Agora que foi escolhido isso, e isso não fere a moral, agora isso passa a constituir também, não só um imperativo, uma prescrição, né? Um comando dotado de coerção, mas também, né, de força jurídica. Se eu não dirigir pela mão direita, posso sofrer multa, posso sofrer a suspensão de direito de dirigir, posso perder o desconto de PVA. Tudo isso são punições que o direito vai ter, né? Que são da natureza do direito. O direito deve ser coercitivo, que nem eu disse no começo da live, mas mais do que isso, o direito ele acaba, né, como ele é um plano de coordenação de condutas voltado à minha consciência, e quando ele é feito para o bem comum, acaba me vinculando moralmente. Devo fazer isso porque isso faz parte do meu próprio bem, que nem eu já disse, né? Então, o caso central de governo político e de direito são, então, aqueles que são dotados de autoridade e exercidos para o bem comum, tá? O último ponto que a gente combinou de ver hoje, que é o 7.2.1, que é o Estado de Direito, ou o Império do Direito, como eu traduzi. E a primeira questão que eu devo frisar, que o Finis nem o Tomás de Aquino são contratualistas, eu acho que isso já ficou claro, né? Então, isso traz uma diferença fundamental, como eu falei numa live anterior, né? Acho que quando a gente falou de comunidade política, não me lembro direito, que os contratualistas normalmente vinculam um contrato social a uma reciprocidade, ou seja, e as normas de direito, né, as normas, pelo menos de direito humano, né, de lei humana, elas dependem de uma reciprocidade, ou seja, eu vou fazer desde que o outro faça também, né? Eu vou abster da minha ampla liberdade, por exemplo, em Hobbes, né? Da minha ampla liberdade, inclusive, sobre o corpo dos outros seres humanos, né? De matá-los, inclusive, né? Vou me abster da minha ampla liberdade, desde que o soberano me garanta, por exemplo, a segurança, né? Então, se você pegar um teórico que nem o que está aqui na minha prateleira, agora não vou achar, mas que nem, por exemplo, o professor John Rawls, que é um liberal, ele considera, né, que a reciprocidade é um dos elementos da justiça. Tá? O John Finis, nem o Tomás de Aquino, são contratualistas, eles não preveem um contrato social. Com isso, tem uma consequência que nem a gente viu nas outras lives, né, que existem direitos que valem mesmo que algumas pessoas não estejam obedecendo seus direitos, por exemplo, né? Ainda que você esteja sendo vítima de alguma coisa, alguma injustiça, né? Você não deve, você tem um dever de não matar pessoas inocentes, um dever moral, um dever de lei natural de não matar um inocente, e esse inocente tem um direito absoluto à sua vida ou não ser intencionalmente morto, né? Ainda que ninguém mais esteja respeitando esse direito, no caso, esse dever moral, ainda assim você tem um dever moral e as pessoas todas, todas as pessoas têm esse direito moral, esse direito natural, como a gente conversou nas outras lives, tá? Então, não é necessário a reciprocidade, pelo menos em todos os aspectos da comunidade política, né? Há direitos ainda que os outros não estejam há direitos e há deveres ainda que os outros não estejam respeitando ou tendo respeitado seus direitos e seus deveres, né? Há uma parceria, porém, em que pese não serem contratualistas, né? Colocando de novo, né? Apesar do Tomás de Aquino e do John Finis não serem contratualistas, e no caso, mesmo aqui isso vai ser muito influenciado por Lon Fuller, né, que escreveu uma obra que é The Morality of Law, que não está traduzido ainda para o português, mas é uma obra fundamental para a teoria do direito, e é um prazer ler. O Lon Fuller é o mesmo autor que escreveu Os Exploradores de Caverna, que é um clássico já das faculdades de direito, eu acho, no Ocidente, não só no Brasil, nos Estados Unidos, evidentemente, mas em muitos outros lugares, Argentina, Chile, Uruguai, né? No Ocidente todo mundo lê Os Exploradores de Caverna, né? Famoso livrinho. No caso do Brasil tem a editora Saf, que é a mesma editora, inclusive, desse do professor John Finis aqui, né? Tem uma edição do Sérgio Antônio Fabres, dos Exploradores de Caverna, né?
Então, o professor Lon Fuller escreveu esse The Morality of Law e ele considerou, a partir da obra do Tomás de Aquino, que há uma parceria entre governantes e governados, né? Quando a lei é bem feita, né, e ela é feita para o bem comum, acaba que os governados ou os cidadãos acabam obedecendo a lei ou obedecendo melhor a lei, né? Ou tendo condições de obedecer a lei. Quando ela se afasta dessas características que o professor Lon Fuller colocou, quanto mais ela se afastar, mais difícil é a obediência pelos cidadãos daquilo que o governante propõe como uma legislação. Tá? Então, primeira questão, né? Em termos de Estado de Direito, há algo que é fundamental, né? É que o Estado de Direito ele foi proposto já desde a antiguidade grega, né? Não com o nome Estado de Direito, mas o Aristóteles já falava lá na Grécia Antiga que é melhor o governo da lei ao governo dos homens, né? Um apelo ao governo da lei. Eu acho que a gente já falou nessas lives disso também, tá? Então, o professor Lon Fuller ele vai propor 8 exigências, 8 características, né? Não basta que a lei governe, mas essa lei deve ter 8 características, né? Que são que o professor John Finnes adota também no seu conceito de direito e no seu conceito de Estado de Direito, que de alguma forma elas garantem institucionalmente que o direito governe para coordene as ações para o bem comum e ao mesmo tempo limitam a autoridade do governante, né, no sentido de que ela seja exercida também para o bem comum. Tá? Essas 8 características nesse texto Direito Natural de Tomás de Aquino, o professor John Finnes fala só de 5, mas eu já botei as outras, a 6, a 7, a 8 eu peguei da obra Lei Natural e Direitos Naturais, mas eu peguei porque estou estudando em John Finnes, então preferi colocar como ele cita aqui no capítulo sobre lei aqui, e Estado de Direito, Lei Natural e Direitos Naturais, tá? Mas eu muitas vezes estudo no próprio Lon Fuller essas 8 características. Esse semestre eu fiz isso, inclusive. Tá? Então, quais são as 8 características? São meio, assim, não são nada muito complicadas, mas, primeiro, que a lei seja promulgada, né? Ou seja, levada a conhecimento público. Como obedecer uma lei ou direito se você não conhece o que é direito, né? Então, a lei deve ser promulgada, levada a conhecimento público. 2. A lei deve ser clara. Uma lei que é obscura, que você não consegue compreender o que ela diz, você não vai conseguir obedecer. 3. A lei deve ser geral, né? Para uma generalidade de casos, não para um único caso exclusivo e que você não consegue mais saber como os outros casos serão regulados, né? Ela deve ser geral, né, para uma generalidade de casos. 4. A lei deve ser estável, pelo menos que possibilite que você conheça o que está sendo exigido pela lei, né? Se a lei muda toda hora, você não sabe mais o que a lei determina que você faça. E isso traz um problema que daqui a pouco as pessoas não conseguem mais nem obedecer a lei porque a lei já mudou, né, por um desconhecimento da lei. 5. A lei deve exigir somente aquilo que está dentro da capacidade do ser humano fazer, ou seja, do factível, né? Uma lei que exige o impossível é uma lei que tende a não ser mais obedecida pelos cidadãos, tá? 6. Essas 6, a 7 e a 8 são exigências que o professor John Finnes colocou no Lei Natural e Direitos Naturais, mas não consta desse livro que nós estamos estudando, mas são conhecidas, né, como clássicas pelo Lon Fuller, tá? Que é, primeiro, que as regras sejam, né, que as regras para os casos específicos, aquilo que a gente chama, né, de decretos, o próprio Aristóteles tem uma expressão que traduzem por decreto, do grego para o português como decreto, né, sejam raras. Como as leis devem ser para generalidade dos casos, aquela lei que regula um caso específico deve ser excepcional. Tá? 7. As leis devem ser coerentes entre si, né? Uma lei que manda uma coisa e outra lei que manda outra coisa, isso gera uma confusão também que impede que se obedeça a lei, né? 8, a 8ª exigência seria as autoridades que criam, aplicam e julgam a lei, né,
diz o professor John Finnis. Primeiro, poderiam ou deveriam ser responsabilizadas pelo descumprimento das regras quando elas mesmas não estão seguindo as regras do direito, né? As leis que elas criam, aplicam ou que deveriam julgar de acordo com essas leis, né? Então deveria ter algum mecanismo de responsabilização das autoridades políticas. Segundo aqui, letra B, as autoridades políticas, não basta que haja esse mecanismo, mas as autoridades políticas deveriam elas mesmas se submeter à lei e levar essa submissão à própria lei de uma maneira séria, né? Juízes que ignoram a lei e fazem aquilo que eles querem, aquilo que está na sua vontade, não aquilo que é vontade da lei, ou vontade do legislador, são juízes que falham, por exemplo, nessa 8ª exigência, né? Então essas são as 8 exigências do professor Lon Fuller. Tá? Finalizando essa live, eu gostaria só de agradecer vocês, então, por ficarem comigo até essa hora da noite. Passei aqui do horário, tá? Eu já vi, agora é 00:53. Como eu disse, né? Hoje o meu dia começou cedo, faz horas que eu estou falando de John Finnis e lei natural, né? A primeira aula que eu dei hoje foi às 8 horas da manhã, né? Então me passei no horário aqui, até porque eu me esqueci de ligar o meu cronômetro aqui, que me ajuda a controlar o tempo e quanto tempo eu falo sobre cada assunto, que eu tenho aqui um plano de ensino, né? A partir do texto do professor John Finnis aqui, né? Preparado para poder conduzir. Mas nosso próximo encontro, então, será dia 19 de novembro, na semana que vem, na terça-feira, às 23h30. Vamos ver então o capítulo 7 a respeito da lei, né, em Direito Natural de Tomás de Aquino, tá? Vamos ver o capítulo 7, lei, a segunda parte que a gente não viu hoje, né? Vou retomar então esse conceito de lei em Tomás de Aquino, tá? E vou apresentar a segunda parte, que envolve tanto a derivação da lei humana a partir da lei natural, quanto a questão da lei injusta e da revolução. Essa live está sendo transmitida tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. No Instagram, Leandro Cordioli, o Facebook na página Prof. Leandro Cordioli. Depois eu tenho editado a live e disponibilizado no YouTube no canal Leandro Cordioli. Tá? Mais informações, né, mais material de pesquisa, de leitura, você pode encontrar tanto na minha página www.leandrocordioli.com.br, quanto na página do grupo de pesquisa www.gpfdir.com. Um abração, boa noite e um bom descanso a todos. Muito obrigado.